As pessoas estão criticando o senador Sérgio Moro por ele ter ido para a Ucrânia. Eu acho que foi a melhor coisa que ele fez até hoje na vida dele. Eu vou criticá-lo se ele voltar para o Brasil. Aí sim. Quer dizer que você foi para lá, volta ainda e com dinheiro público. Meus amigos do Brasil, estamos aqui em Kiev, na Ucrânia. Viemos essa viagem para prestar solidariedade ao povo ucraniano contra a agressão da Rússia, essa invasão. Estou aqui com o embaixador Melnik, que é o embaixador da Ucrânia no Brasil, que organizou essa viagem. E as pessoas sempre me perguntam por que a gente veio para a Ucrânia no momento que existe um risco, no momento que existe um perigo. Olha, não adianta a gente ficar lá só no Brasil dizendo que apoia a Ucrânia se a gente não faz nada em concreto. Então, quando for organizada essa missão diplomática, eu me senti compelido a vir para vir aqui apoiar, e vamos tentar trabalhar no Brasil ainda mais para aumentar o apoio da opinião pública da sociedade brasileira e buscar ações concretas do nosso governo e do nosso país para poder ajudar a Ucrânia nessa hora tão difícil. Nós não vamos faltar ao nosso dever, porque a Ucrânia não luta só pela sua soberania, mas luta também pelo mundo livre. Sérgio Moro se sentiu compelido a ir à Ucrânia para prestar solidariedade. O Zelensky, senador, ele só quer grana, ele quer armas, ele quer apoio armamentista. Então o senhor não ajudou nada. O senhor ajudaria mais se o senhor tivesse doado alguma grana aí para ele comprar mais algum armamento. O raciocínio do Sérgio Moro é precário. O que você quer? Você quer, por exemplo, que o Brasil apoie a Ucrânia com armas? Você quer mesmo que o Brasil crie problemas com a Rússia? Você quer mesmo que o Brasil dê um tiro no pé com relação ao BRICS? O Sérgio Moro sempre está do lado errado, sempre fazendo besteiras. Dá vontade de chamá-lo de boquinha de disquete, mas eu não vou fazer como o Calejão faz, não. Um abraço, Calejão. O Sérgio Moro é um opositor ferrenho ao Lula. Se o Lula apoiar a Ucrânia, aí ele parte para apoiar o Putin. Esses quatro aí são os trapalhões, senadores e deputados globais. Agora esses inúteis da extrema-direita, eles vivem lá fora. Não legislam mais no nosso país, não fazem nada pelo nosso país, vivem viajando, vivem indo às compras. E nós pagamos a conta. Novamente, eu vou reforçar. Eu não ligo que vocês vão, eu ligo quando vocês voltam. Eu aconselho o Moro a pegar no fuzil e lutar na guerra. Esses deputados e senadores estão tão confiantes no que o Lula está fazendo que não precisa mais fazer nada. O Brasil está tudo resolvido, o Brasil não tem problemas, então eles vão lá para fora, porque o Brasil está em boas mãos. Até eles acabam se entregando dessa maneira. A partir do momento que vivem lá fora, é porque não há nada a ser feito aqui no nosso país. O mais interessante, esses que se dizem patriotas são os mais traidores da pátria. Eles vão lá fora para detonar a imagem do Brasil. É brincadeira. O Sérgio Moro é um cara que beira a perfeição. Se ele não falasse, se fosse mudo, seria perfeito. O que será que foi consumido naqueles camarins? Eu estou pedindo uma informação sobre bebidas alcoólicas nos camarins. E eu quero saber também o que os artistas beberam nos hotéis. Foi um evento para a primeira-dama dançar e brincar com a turma dela. Vocês não sabem, mas é de fundamental importância para o país saber o que foi bebido ali, sim. É uma coisa importantíssima. Sem isso, o país não se desenvolve. Sem isso, os problemas nacionais não poderão ser resolvidos. Precisa ficar claro o que foi bebido ali. A Damares não dá nem para comentar, né? É uma piada. Como a senhora ousa perguntar o que os artistas beberam? Como a senhora ousa? A gente, por acaso, perguntou o que a senhora fumou quando a senhora viu Jesus na goiabeira? A gente perguntou que neuroléptico que a senhora estava usando quando a senhora inventou aquela fake news da ilha de Marajó? Nós, por acaso, perguntamos se as suas ideias são permeadas pelo uso de drogas? Ou se é o seu cérebro mesmo que está derretendo? 3 mandatos de senador da República. São 3 mandatos de senador da República. O Brasil vive hoje um governo totalitário a despeito
do bom trabalho significativo que tem feito o nosso embaixador. Mas nós, o povo brasileiro, não comungamos com nada das piadas, das gracinhas, do deboche do atual mandatário no Brasil, que é um comunista. O povo brasileiro, que é mais de 90% cristão, e tem os mesmos valores desse seu país, da Ucrânia, em nome do povo do meu estado, Espírito Santo, com quem há uma relação comercial, vocês compram pimenta e granito da gente, muita coisa, né? E nós também alguma coisa que é diferente. Nós somos cristãos, eu sou de confissão protestante, o nosso país é conservador, de verdade. Nós também estamos sendo golpeados com inocentes, sendo presos na Suprema Corte, hoje, que é muito mais um partido comunista do que qualquer uma outra coisa. Receba a minha solidariedade do meu país. Esse aqui é o meu voto, do senador. Eu quero botar em você. Porque foi o povo desse estado que me elegeu. E esse é o apoio do Espírito Santo. O Magno Malta, nesse vídeo, ele tem o meu respeito. Não estava cambaleando, não estava falando bem como se uma abelha tivesse picado a língua dele. Ele estava muito bem. Gostei. Merece o meu respeito. A Ucrânia fez bem ao senhor. Fique por aí. E essa informação que o Magno Malta deu ao Zelensky é de fundamental importância na questão da guerra. Eu não sei como o Zelensky até hoje sobreviveu sem essa informação. De que são três legislaturas no Senado do senador. Ele foi lá e fez a propaganda dele, que é fundamental. Meu Deus, isso é um senso de relevância. Se fosse um governo totalitário, como o senhor falou, o senhor já não poderia voltar, já teria que ficar exilado aí. E caso voltasse, aconteceria o que aconteceu a muitos, como Rubens Paiva, que foram mortos, foi dado sumiço no corpo. Então, aqui não é um estado totalitário, essa conversinha do senhor. O senhor tem essa conversa porque sabe que não é. Porque se fosse, o senhor calaria a boca. Magno Malta mostrou que é um despreparado, falou que o Lula é comunista. Nós que sabemos o que é o comunismo. Fica uma coisa patética, a gente só dá risada. Senador, comédia, isso não é comédia. O Bilinski me surpreendeu positivamente, porque ele defende o armamento. Podem ver o escândalo aí a respeito dele aí com relação aos clubes de tiro. Tomou tiros da namorada, perdeu um dedo em função disso. Grita, esbraveja, é uma pessoa que ofende todo mundo, é uma pessoa muito mal educada dentro do parlamento, principalmente com mulheres. Grita, esbraveja, aponta o dedo lá na cara da pessoa, mas tomou uma atitude pacifista. Por fim, foi lá à Ucrânia e está pedindo o fim da guerra. É isso? Ou está pedindo para os países ajudarem a Ucrânia a continuarem a guerra contra a Rússia? Fiquei na dúvida agora. Não estamos aqui tomando partido não, mas eu gostaria de deixar bem claro a todos que a Ucrânia é fascista, aliás é nazista. A Ucrânia, vocês podem ver nas imagens que eles têm ideias nazifascistas. Para quem não sabe, antes da guerra começar, os ucranianos matavam muitos russos que moravam ali dentro da Ucrânia e nas fronteiras. Zelensky entrou lá a partir de um golpe norte-americano para ficar fustigando a Rússia. Digitem na Netflix Ucrânia e vocês verão um documentário a respeito disso, um documentário muito sério. Também não estou defendendo a Rússia, haja visto que o Putin também é de direita lá dentro da Rússia. Para quem não sabe, o Putin é direita lá na Rússia. Ali é guerra de assassinos. Mas como eu não tenho nenhuma solidariedade a grupos nazifascistas, como também não tenho solidariedade a bolsonaristas, eu tendo a ficar contra Zelensky. Não contra a Ucrânia, contra Zelensky.
Uma coisa é a Ucrânia, outra coisa é Zelensky. Uma coisa é Putin, outra coisa é Rússia. Observem, inclusive, que Zelensky não tá bem das pernas lá não, viu? Lá na Ucrânia, tá por um triz, viu? O Zelensky sempre foi outro falastrão, como o Bolsonaro, ia nos meios de comunicação, fazia gesto de armas, sempre agressivo, era o bobo da corte, igual o Bolsonaro. O Putin é de poucas risadas. O Putin, se precisar, ele faz assim como o Bolsonaro planejou aqui. Ele coloca cicuta, ele põe veneno na bebida dos outros, né? Eles iam envenenar o Lula também, né? É um modus operandi parecido. Mas nós sabemos o que os nazistas, o que os fascistas fizeram com o mundo. E não podemos deixar essa desgraça voltar ao poder. Nós temos que tirar todos do poder. Então, nesse sentido, eu quero que a Rússia os tire do poder. Lamento muito, muito, muito por um povo ter que passar por isso. Mas escolhas mal feitas, como nós fizemos aqui no Brasil, eu digo nós na generalidade, né? E colocamos o Bolsonaro no poder, tivemos que arcar com uma pandemia que mais parecia uma guerra, morrendo milhares de pessoas. Mas eu gostaria de tecer mais algumas palavras sobre o Sérgio Moro. Eu não resisto. Sérgio Moro é irresistível. Foi um sujeito condenado por sua parcialidade, condenou o Lula inventando provas, confabulando com o Ministério Público. Depois de todas essas acusações, ele disse que não, ele era uma pessoa neutra. Nós vemos que nunca foi. Vamos ver um videozinho do Sérgio Moro aí. Vamos lá. Vamos lá. Eu sempre fui e sempre serei oposição ao governo Lula. São pautas que eu não acredito e que infelizmente eu vejo que levam o país na direção errada. Há um ponto de interrogação quanto ao destino da nossa economia. Isso reflete nos empregos, na renda. E essa polarização exacerbada, que muitas vezes embota o nosso raciocínio e impede que nós busquemos convergências naqueles pontos comuns. Então sou oposição ao governo Lula, sou oposição ao governo Lula, sou oposição ao governo Lula, estarei defendendo um projeto para derrotar o PT, O Sérgio Moro tem ideias ditatoriais e extremistas. Ele é o Bolsonaro de talheres. Ele é o Bolsonaro de smoker. E eles vão num momento maravilhoso, né, em que o Zelensky está sendo acusado de corrupção. Eles estão desviando dinheiro nessa guerra. Estão ficando ricos, colocando dinheiro no bolso. E lá vai o arauto da moralidade, o arauto da honestidade. Lá vai ele apoiar o Zelensky, assim como fez com o Bolsonaro aqui, o apoiando. O Bolsonaro humilhou o Sérgio Moro e ele voltou a apoiá-lo. O ódio dele ao Lula é muito maior, e sempre foi muito maior, do que qualquer questão relacionada à justiça. O problema do Sérgio Moro é que ele pensa que pensa. E o pior, ele fala o que pensa que pensa. Sérgio Moro, quando abre a boca, tira a tampa do bueiro. E as ideias dele anti-esquerdistas são pautadas em muito estudo. O senhor não me respondeu a pergunta de como relaxa. Ouve música, leituras. Olha, eu gosto bastante de ler biografia. Qual foi a última que o senhor leu? A última que eu li de biografia, puxa vida, eu tenho uma péssima memória. Faz esse tempo todo, doutor? Faz esse tempo todo, doutor? Não. É um indigente intelectual. É um pós-doutor em bosta nenhuma. É um inimigo das ideias. Esse concurso que ele passou para juiz, ele tem que ser investigado. A única coisa boa que o Sérgio Moro tem feito lá no Senado é que, como ele é uma figura desprezível, ninguém gosta dele, é uma figura inerte, não faz nada, não tem capacidade para fazer coisa nenhuma. A minha alegria é que ele é um zero à esquerda, que não afeta em nada. E ele ir lá para a Ucrânia,
atrapalha ainda o Zelensky. Vejam que o próprio Lula não quer que o Moro responda a nenhum processo, porque ele é ótimo para o governo. O Moro é uma figura decorativa. O Moro é uma estátua, que infelizmente fala. O Moro está lá no Senado de enfeite. E quando abre a boca, um governo que infelizmente abandonou o combate à corrupção e inclusive está fragilizando os mecanismos de prevenção. Simplesmente parece aqui uma terra arrasada, senador, no que se refere ao combate à corrupção. Só para não deixar sem um contraditório, o senhor foi ministro da Justiça do governo Bolsonaro e eu não me lembro de nenhuma agenda de combate à corrupção indo para frente com uma ênfase do então presidente, que tinha ali às voltas um caso envolvendo o filho nas rachadinhas. A gente via o tempo todo milicianos sendo investigados ali, ninguém de forma alguma não tinha reação àquilo. A gente tem hoje o partido do presidente discutindo liberar a bancada na Câmara dos Deputados para votar, para derrubar a prisão de um acusado apontado pela Polícia Federal como mandante do assassinato de uma vereadora, estou falando da Marielle Franco, só porque o senhor falou também de repercussão internacional, e o senhor foi ministro da Justiça do governo Bolsonaro e saiu do governo Bolsonaro, eu me lembro muito bem, porque o senhor não conseguia, na versão do senhor, dar sequência ao projeto que o senhor achava que seria interessante para o país. E aí aqui, só para finalizar o meu comentário, o senhor tinha colocado como condicionante o Ministério da Justiça com o COAF debaixo do guarda-chuva do Ministério da Justiça e perdeu na largada, porque por uma movimentação da base do Bolsonaro, junto com o governo, eles tiraram o COAF do guarda-chuva do senhor. Então, não dá para falar que o governo Bolsonaro, você está falando como se tivesse tido uma mudança muito enfática. Primeiro que o governo Lula, no primeiro ano, ficou às voltas com uma tentativa de golpe de Estado. Sim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu gostaria só de concluir, por favor. No primeiro ano do governo Lula, eles estavam às voltas com a tentativa de golpe de Estado, um golpe de Estado que, segundo as investigações da polícia, que o senhor já comandou como ministro da Justiça, e eu sei que o senhor tem essa visão de autonomia da PF, porque o senhor saiu, inclusive, porque estavam tentando trocar o diretor-geral da PF que o senhor tinha colocado, Maurício Valeix. Então o senhor sabe a importância que tem a autonomia da Polícia Federal. Então, só para fechar, as investigações da PF estão apontando isso, um golpe de Estado. Foi disso que o governo Lula estava às voltas no primeiro ano. Na busca de fortalecer, o que eu disse aqui, essa avenida que nos permita fugir do extremismo que tanto mal vem fazendo ao Brasil nos últimos anos. Gente, Glauber por aqui, obrigado por todas as mensagens de solidariedade dos últimos dias. Vamos firme, vamos em frente. Tem emoção? Tem revolta? Tem indignação? Tem também. Mas tem desistência? Não tem, de jeito nenhum. Nós vamos para cima. Nós vamos enfrentar esse processo. Foi marcado agora para a próxima quarta-feira, às 11 horas da manhã, o meu depoimento ao Conselho de Ética. É o último depoimento que eu vou dar por lá, e aí então ele já está apto, o relator já pode colocar a matéria em votação. O seu parecer. Não há espaço para jogar a toalha. Nós vamos continuar seguindo firmes, enfrentando o que tem que ser enfrentado, as injustiças e as perseguições. Nós não escolhemos o lado fácil da história. Muito obrigado a cada um e a cada uma de vocês. Nós não vamos jogar a toalha. Vamos para cima deles. Um abraço grande. Lula foi eleito para governar tendo um olhar especial para os mais pobres, para aqueles mais humildes, para as famílias que mais precisam. Um país que tem na sua história a marca da desigualdade, tem, com Lula presidente, uma das poucas oportunidades de tentar reduzir essa desigualdade histórica que é uma marca na formação do Brasil. É por isso que o Lula foi eleito 3 vezes. Lula não é presidente para aumentar a desigualdade. Lula não foi eleito presidente para que os ricos fiquem ainda mais ricos. Por isso, meus amigos, Lula sabe de onde veio, Lula sabe com quem tem compromisso e não abre mão de governar para todos e para todas. De governar com equilíbrio fiscal, com cuidado
Mas jamais Lula vai abrir mão de ter um olhar e repetir sempre que a riqueza do país não pode ser apropriada por uma minoria. Que as pessoas que mais precisam, aquelas que são vítimas da desigualdade histórica deste país, não podem ter isso como algo eterno que nunca vai mudar. Por isso, minha gente, as elites desse país reagem de forma tão incomodada diante de qualquer possibilidade, por menor que seja a possibilidade da gente mudar alguma coisa nesse país. As elites reagem e reagem de forma feroz. E elas falam pelo mercado, elas falam nos editoriais dos grandes jornais. E a gente não pode se assustar, gente. Nós não somos reféns desta gente. Nós não fomos eleitos para governar sem a sensibilidade social, que é uma marca do nosso presidente, do nosso projeto e daquilo que nós representamos. Queridos companheiros e companheiras, quando da abolição da escravidão no Brasil, os editoriais dos grandes jornais, o mercado da época, os economistas da época se revoltaram, durante décadas se revoltaram contra o abolicionismo, gente. E repetiam em alto bom som que a abolição da escravatura levaria o país à ruína. Essa era a voz da elite daquele período. Esta era a voz, quando a gente pesquisa nos arquivos e a gente olha os jornais da época, nós vamos ver os editoriais defendendo. Os empresários da época queriam ser indenizados. Queriam ser indenizados pelos escravos libertos. É esse o povo, gente. Né? A chamada elite desse país foi contra o salário mínimo, foi contra a legislação previdenciária. O Globo, o jornal Globo, a Globo, fez campanha contra o 13º salário. Faziam campanhas dizendo que o 13º salário ia quebrar a economia brasileira. Sempre foram contra o 13º salário. É isso, gente. Quando a gente fala que é preciso garantir a isenção do imposto de renda para 36 milhões de brasileiros e brasileiras que ganham até 5 mil reais, nós estamos falando em justiça tributária, nós estamos falando no mínimo do mínimo de distribuição de renda. Quando a gente fala em 140 mil pessoas que hoje não pagam imposto e que tem renda mensal superior a 50 mil reais, gente, nós não estamos falando de servidores públicos. Servidor público paga imposto de renda retido na fonte, 27,5%, dependendo do salário que tem. Por favor, gente. Ontem eu recebi aqui mensagens de companheiros nossos, de companheiros dizendo, olha, eu não aceito isso. Eu aceito o quê, camarada? Não, eu vou ser taxado, eu já pago. Mas tu já paga imposto de renda, nós não estamos falando contigo. Ah, porque eu ganho 30 mil e eu pago 27,5%, agora querem que eu pague mais 10%. Gente, não vamos repetir bobagem, não vamos repetir asneira, gente. Camarada que já paga imposto de renda não vai pagar mais. Nós estamos falando de uma minoria. No Brasil tem uma legislação que são poucos países do mundo. Lucros. Uma empresa teve 1 milhão de lucro no ano. O dono da empresa, ele tira 100 mil por mês de antecipação de lucros. Ele não paga imposto, ele tira 100 mil limpo. Ele não paga nem um centavo de imposto de renda. É. Você não sabia? Pois é assim que funciona a lei brasileira. Eu estava numa reunião, a semana tinham 4 pessoas. 3 pessoas que estavam na reunião comigo eram empresários. Nenhum dos 3 retira antecipação de lucro e paga imposto. É isento. Lucros e dividendos. Bônus de desempenho. É isento, gente. É isso que nós estamos falando. Então não vamos nós também repetir. Não vamos nós só, Paulinho, não vamos nós repetir o que a direita espalha,
Nós não estamos falando aqui que servidor público que já paga imposto de renda vai ter que pagar mais. O servidor já paga 27,5% para aqueles que ganham mais. Nós estamos falando de garantir que 36 milhões de trabalhadores e trabalhadoras que hoje pagam, deixem de pagar, e que uma pequena parcela de 140 mil pessoas que hoje vivem de lucros e dividendos e não pagam imposto, passem a pagar, e nós estamos falando em pagar 10%. Enquanto o servidor público paga 27,5%, eles vão pagar 10%. O cara ganha 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, 10 milhões por mês. E é isento de imposto. Mas por quê, gente? Por que num país como o Brasil, uma pessoa que ganha 10 milhões, 5 milhões por mês, vai ser imposto, vai ser isento de pagar imposto? Um país pobre, um país desigual. Então nós não fomos eleitos para manter injustiças. Nós não fomos eleitos para manter privilégios. Né? Então, gente, pelo amor de Deus. O Gilmar pergunta, como seria o imposto de renda sobre aluguel? Em primeiro lugar, nós estamos falando de renda mensal superior a 50 mil reais. Né? Alguém que tem renda mensal de aluguéis superior a 50 mil reais, se ele já paga imposto de renda, ok, não vai ter nenhuma mudança. Se ele já paga o imposto sobre esse aluguel, não há necessidade de se preocupar. Nós estamos falando de quem não paga. Nós estamos falando de rendas que serão apuradas, e se ficar comprovado que o cara não paga, ele pagará 10%. Agora, quem já paga não tem que se preocupar. Né? Então não vamos nós reproduzir a desinformação. Né? Porque o governo vai prejudicar o pessoal do BPC. É mentira, gente. Ninguém vai ser prejudicado. Ninguém vai ser prejudicado. O que vai ser feito é um pente fino. Que vai ser feita fiscalização. Por quê? Porque durante o governo Bolsonaro, eles concediam benefícios no ano da eleição sem qualquer tipo de critério. Fizeram uma farra. Uma farra. Agora, quem tem direito, evidente que vai receber e vai continuar recebendo, ninguém vai tirar. Agora, tem gente ganhando 10 mil, 20 mil, recebendo Bolsa Família, recebendo BPC. Claro que nós temos que fiscalizar. Espero no bufão repugnante, Jair Messias Bolsonaro, vírgula, o golpista, vírgula, o homem está desesperado. Agora que ele sabe que a prisão dele é praticamente certa, que a cadeia é inevitável e que quando ele for para lá possivelmente não sairá mais em vida, o homem está desesperado, está dando várias entrevistas e a palavra de ordem é anistia. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês antes. Se vocês fossem o presidente da República ou o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, vocês dariam anistia a Bolsonaro? Partindo desse princípio, ele já reconhece que praticou as coisas erradas e está pedindo por anistia. Sabem a quem o Bolsonaro está recorrendo por o perdão? Está recorrendo ao presidente Lula e ao ministro Alexandre de Moraes. Lembre-se, ele disse que iria fuzilar a petralhada. Então, anistia nunca. Acompanha aí. Para nós pacificarmos o Brasil, alguém tem que ceder. Quem tem que ceder? Eu sou Alexandre de Moraes. Anistia. Em 79, foi anistia, eu não era deputado, mas foi iniciado gente que matou, que soltou bomba, que sequestrou, que roubou, que sequestrou avião. E vamos pacificar, zero jogo daqui para frente. Agora, se tivesse uma palavra do Lula ou do Alexandre de Moraes no tocante à anistia, estava tudo resolvido. Uma palavra do Lula, Bolsonaro? Aquele que quando estava preso em Curitiba, você queria que morresse? Uma palavra do Alexandre de Moraes que vocês pretendiam sequestrar, prender e fazer tudo de pior com ele? Ele fala em pacificação como se o Brasil estivesse vivendo uma guerra. Não, bufão, não estamos em guerra. Nós que votamos a favor da democracia estamos em paz. Nós queremos justiça. Era você que queria uma guerra aqui. Você tentou sim causar uma guerra de brasileiros contra brasileiros. Isso não aconteceu. Agora, Bolsonaro, para você pacificar o seu eleitorado, porque nós estamos em paz, é necessário que você assuma os seus crimes e que você diga para essa horda de pessoas que ficaram adoecidas, fanatizadas por você, que você é um mentiroso contumaz e que sim, você tentou dar golpe de Estado. É preciso que você reconheça as suas responsabilidades. Se gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe e me siga. E agora o Bolsonaro indica que o plano de golpe não foi culpa dele, foi dos militares.
Foi isso que disse o advogado que representa o Bolsonaro em uma entrevista. Olha só. O ponto é o seguinte, se a gente for pegar no detalhe desse plano, que vocês já fizeram aqui no programa essa consideração, quem seria o grande beneficiado? Quem seria beneficiado seria uma junta que seria criada após a ação lá, a Operação Punhal Verde e Amarelo. E nessa junta não estava incluído o presidente Bolsonaro. Isso está textualizado ali. Quem iria assumir o governo e dando certo esse plano terrível, né, que nem na Venezuela acho que chegaria a acontecer, não seria o Bolsonaro, seria aquele grupo. Ele seria traído por esses militares. Bom, ou tá na cara que ele não ia aderir. Isso é para esses militares aprenderem que o Bolsonaro é um covardão. Abandonou vocês durante a tentativa de golpe, antes da tentativa de golpe e agora, depois da tentativa de golpe, jogou vocês para os leões. A culpa não foi do Bolsonaro. Bolsonaro não foi o mentor. Foram vocês, militares. Quem dos generais poderia imaginar que Bolsonaro os trairia? Os deixaria pelo meio do caminho. Deve ter sido uma surpresa muito grande, haja visto o passado de Bolsonaro. Ele já era mal visto no Exército, nas Forças Armadas, mas resolveram adotá-lo como cãozinho de estimação, achando que ele seria a pessoa que mudaria o país. Lhe deram crédito, o chamavam de capitão, mas com uma reverência, e agora Bolsonaro joga a culpa do golpe nos generais. Ele não estaria sabendo de nada. Os generais que queriam dar o golpe e passá-lo para trás. Para nós da esquerda, zero surpresa. A gente sempre viu o Bolsonaro como um covarde. Ele é o mito de quem não tem nada na cabeça. Bolsonaro, no decorrer do governo, foi deixando vários aliados para trás, foi os descartando conforme era para ele conveniente, e não fez diferente agora. Posso dar um conselho? Generais, vão para cima. Digam tudo que sabem. Delatem Bolsonaro. Arrebentem a vida dele. Vão por esse caminho. Não deixe que ele suje e macule as vossas identidades. Mostrem que foram manipulados por ele sim, porque vocês foram. Apesar de generais, não são muito inteligentes. Embarcaram na sanha desse golpistinha. Acreditaram nele. E agora ele os jogou aos tubarões. Destruam com o Bolsonaro. Delatem. Falem tudo que sabem. Vão pra cima. O despreparo de generais das Forças Armadas me preocupa seriamente. Eles embarcaram nessa de um ser limitado. Porém, houveram outros generais que não aceitaram o golpe, com outra cabeça, com outra formação. Eu só gostaria de entender como esses sujeitos chegaram até onde chegaram. As avaliações dentro do Exército têm que ser revistas. Isso é certeza. O processo de formação também tem que ser revisto. Essa coisa golpista, essa sanha golpista, que é passada aos jovens que lá adentram, tem que ser extirpada das Forças Armadas. Pelas provas, nós já temos certeza de que Bolsonaro era a cabeça pensante. Por isso que ele é errado, né? Porque ele não pensa. Com aquele déficit cognitivo dele, ele ser a cabeça pensante, ele não poderia esperar coisa melhor, né? Mas ele quer jogar a batata quente no colo de vocês. Não aceitem, generais. Delatem o Bolsonaro, mostrem as provas contra ele. Livrem-se vocês e coloquem o Bolsonaro onde ele tem que ser colocado. Porque se vocês fizerem um exame de consciência, uma autocrítica, já será um exemplo para as Forças Armadas. Agora, para a sociedade, para os políticos, Bolsonaro tem que ir para a cadeia. E ele está tentando se livrar e deixando vocês à testa do golpe, como se ele fosse uma vítima. O sujeito é cara de pau, é traidor, ele é X9. Mostrem quem é Bolsonaro, rapidamente. Vão para cima dele. E nessa briga entre generais e o Bolsonaro, vou ser sincero, torço pra briga, mostrem a testosterona que vocês têm, generais. Mostrem. Abracem a dinamite e se explodam com ela. Vão pra cima do Bolsonaro. Entreguem. Entreguem tudo. Vai ser melhor para vocês, para a sociedade e para esse traidor. Traidor que é traidor também da pátria. Porque está querendo que Donald Trump crie barreiras às negociações com o Brasil para impactar a economia e tirar Lula do poder. Por esse projeto do poder que eles querem voltar ao poder, eles sacrificam o povo. Eles sacrificam o próprio país, as riquezas do nosso país. Bolsonaro é traidor da pátria. Em crime de guerra, ele seria fuzilado. Porque ele é um traidor da pátria. Ele está se aproveitando da nossa democracia para implantar o golpe e está se aproveitando da nossa democracia para destruir o nosso país. Por um projeto pessoal. Sempre foi um projeto pessoal e não ideológico. E tudo que ele falava, o pessoal acreditava. A ineficácia das vacinas, a inconfiabilidade das urnas, todo mundo acreditou nesse sujeito.
É claro que os militares sabiam, é claro que eles também tinham ambição, como a de Bolsonaro, e talvez até planejassem passá-lo para trás no decorrer do golpe. Quem causou esse rebuliço todo? Quem acendeu essa sangue golpista dos militares? Foi Bolsonaro. O nosso principal foco é Bolsonaro. Gente, vocês não vão acreditar na postagem que Bolsonaro fez nas redes sociais agora. É inacreditável. É uma confissão. Ele começa a dizer que não teve abolição violenta do Estado Democrático, golpe de Estado. Agora, olha o que ele escreve. No crime de abolição violenta do Estado Democrático, exige o tipo penal que se impeça ou restrinja o funcionamento de um dos poderes da República. Lula e Alckmin não haviam sido empossados. E com o sequestro de um ministro do Supremo, nem se restringe, nem se impede o exercício do poder judiciário. Vou repetir para você. Com o sequestro de um ministro supremo, é uma confissão, nem se restringe, nem se impede o exercício do poder judiciário. Aí ele continua. Por fim, no crime de golpe de Estado, artigo 359-M do Código Penal, há necessidade de deposição do governo já eleito e empossado. O governo constituído então era o de Bolsonaro e não de Lula, que obviamente, por ainda não ter tomado posse, não poderia ser deposto. Ele estava eleito. Lula estava eleito. Lula tinha sido diplomado dia 12 de dezembro. Isso aqui é inacreditável. Agora, é uma confissão, né? É uma confissão. Eu não sei o que passa na cabeça de um sujeito como esse. Agora, eu sei que a gente tem que continuar a nossa campanha. Não pode ter anistia com esses golpistas. A gente tem que endurecer o nosso discurso. E a gente também tem que mexer na legislação aqui no Congresso, numa PEC, para retirar definitivamente os militares da vida política brasileira. Bolsonaro pode ser preso a qualquer momento e a participação ativa dele no plano de matar o Lula, o Alckmin e o Xandão já é confirmada pela PF. Afinal de contas, depois que prenderam hoje de manhã um ex-ministro dele, acusado de ter participado desse conluio, a delação premiada começou a cantar. Começando pelo próprio ex-braço direito do Bolsonaro, Mauro Cid, que estava até então preso, disse, em áudio, o general que fez plano para matar Lula, disse que Bolsonaro aceitou assessoramento. Imagino eu que esse assessoramento, para quem bem entende, passa também por isso aqui, que o plano para matar o Lula foi debatido na casa do Braga Neto, ex-vice do Bolsonaro. E a coisa é tão doida que eles não debatiam só o atentado contra o Lula, não, mas sim também dar um golpe de Estado até o dia 31 de dezembro. Isso não sou eu falando, não. É o ex-ministro do Bolsonaro que foi preso hoje. Para quem fala que o Bolsonaro não teve participação nisso, tá aí. Segundo o próprio general, o Bolsonaro não só participou, mas redigiu e enxugou a minuta do golpe. A situação dele tá tão difícil, gente, que o filho dele nem consegue desmentir mais as coisas. E agora tá com a desculpa de que pensar em matar alguém não é crime. Como se a participação dele nisso tudo já não fosse um crime. A grande questão aqui, gente, não é mais corrupção apenas, não é atentar contra a democracia, mas é literalmente um plano para matar um presidente da República. E é por isso que o lugar do Bolsonaro é na cadeia. Se o senhor for em frente com isso, serei obrigado a prendê-lo. Essas foram as palavras deste cara aqui, ó, o general Freire Gomes a Bolsonaro durante uma reunião do ex-presidente com o alto comando das Forças Armadas em 24 de novembro do ano passado, logo depois da eleição de Lula. Bolsonaro buscava apoio para levar adiante o que sempre sonhou, dar um golpe de Estado e implementar uma ditadura no Brasil. Foi um gesto heróico do general? Não, não foi. Foi apenas um gesto de bom senso. Freire Gomes sabia que não havia as mínimas condições para um rompimento institucional. Se houvesse, tenho até minhas dúvidas se ele não iria aderir a essa aventura. Mas sem respaldo internacional, sobretudo dos Estados Unidos, e também sem respaldo dos comandos regionais, Freire Gomes disse não a Bolsonaro e o ameaçou de prisão. Tudo isso foi relatado por Mauro Cid na sua delação. E não há motivos para achar que ele está mentindo.
Bolsonaro, de fato, seria preso se insistisse, mas a sua prisão foi apenas adiada. Ela vai acontecer depois de cumprido todo o processo legal. O lugar de Bolsonaro é na Papuda. Nego velho, o Alexandre Garcia tá enxugando gelo, nego velho. Tá enxugando gelo. Acabou de postar um vídeo falando que o Bolsonaro salvou a democracia do Brasil, evitando o golpe, nego velho. Dá uma olhadinha que o Alexandre Garcia tá falando. Ele é fanfarrão. Agora, houve na segunda Polícia Federal, teria havido uma cogitação de golpe, e o contragolpe foi dado pelo presidente, que não aderiu, aceitou, ou não fez aquilo que imaginavam que ele deveria fazer, o tal decreto. Então o inquérito parece que está mostrando que o Bolsonaro foi que evitou tudo, fez que caísse por terra a cogitação, e Lula assumiu o governo. Pois é, nego velho, você tá vendo isso? O Alexandre Garcia tá falando que o Bolsonaro evitou o golpe. Gente, a gente precisa urgente. A gente precisa aplaudir Bolsonaro, gente. Alexandre Garcia, se não fosse a sua informação, eu estaria passando fake news nesse momento, nego velho. Muito obrigado. Olha, gente, aqui, ó, o jornalista da ditadura aqui, Alexandre Garcia, que foi, ó, puxa-saco do Figueiredo. Tá aí. Vocês acreditam nele? Eu também não, nego velho. Tá aí. A nova narrativa da direita. Que Bolsonaro evitou o golpe militar no Brasil. Parabéns, Bolsonaro. O povo te ama. Em algum lugar no pântano assombrado, criaturas do mal. Preparem um plano para revidar Xandão. Advogado do Bozo, rapaz, tu não imagina a conversa que ele veio pra imprensa, rapaz, dizendo que o Bozo não tem nada a ver com o golpe, que o golpe era só dos militares. E ele não é chefe das Forças Armadas, por que ele não deu voz de prisão pra eles? Não prendeu tudo isso, ele não queria o golpe. Rapaz, é cada um, olha, idiota é você, Bolsonaro. Idiota é você que acredita num monte de fanfarrão desse aqui, dessas criaturas do mal aqui, do pântano assombroso. Parece até aquele desenho do Super Amigo. Só criatura do mal, olha a cara do indivíduo. Tu não tá vendo que esse cara é 7-1, não? Tu não tá vendo que isso é 7-1, rapaz? Agora falar que isso foi só coisa dos militares, que não tem nada a ver. Rapaz, é bem típico dele. Ele tira o dele da reta e deixa o beixa pegar fogo sozinho, queimar na fogueira santa. Bem, já fez isso com um bocado, rapaz. Bem feito, Braga Neto. Bem feito, seu general Heleno, seu golpista sem vergonha. Bem feito, ele tá tirando dele da reta, tá deixando de vocês para pegar fogo na fogueira da Inquisição. Bem feito. Agora, eu não tenho nada a ver com isso não, pô. For militar, pô, que tramaram isso aí. E agora vem com outra conversa. O que você não sabe é a pior. Anda dando entrevista aí a todo mundo agora. E a entrevista que ele deu, a última aí, é dizendo, não, se o Brasil não fizer anistia, se o Lula, o Xandão não fizer anistia, não tem outra escolha. Eles têm que zerar a conta, porque senão os Estados Unidos vai sancionar o Brasil. Agora tu vê um vagabundo desse, cara, com a turma dele, vocês golpistas, vocês, quem é golpista, não meus amigos de Lula, mas quem é vocês estão querendo prejudicar o país, é isso mesmo? Querendo que os Estados Unidos sancionem o Brasil economicamente, só para não mexer com esse vagabundo, ladrão de joias. Rapaz, vou te contar, vocês todos têm que ir pra cadeia. Chilindró tá chegando e não adianta ficar chorando mais não, hein? É isso aí, vamos pra cima dele, meu amigo. Olha aqui, ó, a cara do 7-1 aqui. Comenta aí, curte, segue o canal. Eu sabia que o Bolsonaro era covarde, cagão. Isso eu sabia. Porque era um cara que defendia armamento, que o homem tinha que andar armado, entra no Rio de Janeiro de moto, os caras tomaram a arma, deram um couro. Aí a milícia cobrou, isso aí não tem problema. Mas ele mesmo não pôde fazer nada, não fez nada. Foi cagão. Xingou Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, quando foi de noite, tava chorando. No outro dia, os caras estavam aplaudindo que ele tava xingando, ele esculhambou o cara, que disse que não era bem assim. Eu
sabia que Lula ganhava o segundo turno, isso eu não tinha dúvida. Tentaram impedir do nordestino votar, virar a peste, pararam o busão, peão corria, caía dentro da Mancambira, pulava que saça. Nós vamos votar no nordestino. Você sabe, porque nordestino votou em nordestino. E votou no Caba, 3 vezes presidente da República. Nós sabia. Não tinha pra onde correr. Nós votava, nem que a madeira deitasse. Agora nós votava, nós brigava com polícia, o que fosse naquele dia. Para votar ninguém pedia. Mas eu pensava, Bolsonaro está perdido, mas de noite ele vai fazer uma novela. Vai, que ele é noveleiro, é na minha cabeça. Ele vai ter coragem de noite de dizer que não entrega, que foi fraude. Tá lá na Globo. Nunca esqueço. O William Boni chama Duda Duplete. Eu sei lá, como eu não sei o que é Duplete. E afirma que o novo presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Aí corta para Bolsonaro. Eu pensei, eu digo, o homem tá xingando, tá esbravejando, dizendo que foi fraude. Rapaz, tá aquele ministro pernambucano Borabio, enxugando as lágrimas, como se a mãe de Bolsonaro tivesse morrido naquele dia. Não. Numa hora daquela, se fosse o velho Lula, tava aplaudindo ele, dizendo, venceu a democracia. Agora ele não, tá chorando pelos cantos. Rapaz, aprendam, pelo amor de Deus. Eu não vou esquecer de Bolsonaro nunca. Foi a melhor vitória que nós já tivemos na vida, foi essa de Bolsonaro. Foi, pô. Porque Bolsonaro, para se eleger, teve Adélio, que ele nem processou depois. Ei, e eu acho que aquele Adélio tem coisa para falar. Adélio caiu num golpe, rapaz, fazendo curso de arma. Como é que o pobre faz curso de arma? E como é que um pobre gosta de arma, que ele não pode comprar? E vai fazer curso para quê? E nessa mesma escola do filho de Bolsonaro, não é muita coincidência. Um cara morar em Minas e bater tudo, ele tá na mesma escola do filho de Bolsonaro. E essa mulher dona da escola, que o filho de Bolsonaro fez curso, trabalhou no governo. Será? Tá bom, fica aí. É cagaião, Bolsonaro cagaião. Já pode chamar de golpista ou ainda tá muito cedo? Falta uma confissão em fita VHS, um juramento com a mão na Bíblia, a boca tá toda suja de bolo, não precisa nem tirar digital. Agora imagina se esses caras tivessem feito um cursinho de informática. O sujeito imprime um plano pra acabar com a vida do presidente, imagina o gabinete do idiota desse. Certeza que imprime gemidão, tira a xerox da tela de celular, se olhar na gaveta encontra o saco do Ustra. Aquele filho da... Essa força especial se reúne onde? No Espaço Kids, na Casa da Árvore? A verdade é que o problema desse general poderia ter sido resolvido com uma reposição hormonal. Um hobby, batalha naval, pompoarismo, mas isso é culpa de algum neto que foi inventar de dar pra um velho broche o box do Game of Thrones. E essa historinha do 01? Sim, o racha cookie de chocolate. Ele disse que tudo não passou de uma tentação, que estava tudo no campo das ideias. Os caras criaram um grupo, alugaram carro, fizeram compras, pesquisaram os efeitos do veneno, colaram a fotinha das armas no documento de Word. Pô, não dá. Isso é, na melhor das hipóteses, uma sala de roteiro. E a minha liberdade de expressão, de compartilhar minha senha vingativa com os meus amiguinhos, minha liberdade de planejar, e a minha liberdade de errar, e a minha liberdade de esquecer de excluir a minuta golpista da lixeira. O mundo tá tão chato, não se pode mais conjecturar um atentado. E o Jair disse que nem conhecia o general. O cara foi só um ministro interino do governo dele. E reunião gravada do sujeito falando em golpe. O mais triste é a ingratidão. Não sei como é que ainda tem gente que apoia. Ele larga os aliados sem qualquer pudor. Queiroz, Roberto Jefferson, Daniel Silveira, Mauro Cid, suga tudo e joga fora. Tá aí o Aristide que não me deixa mentir. Mas eu fiquei sabendo que a defesa já tá pronta. Vai ser assim. O meu nome é Jair, facinho de confundir com General Mourão. Por favor, alguém possa estar aí me ajudando, porque não tá conseguindo. Me ajude a conseguir um leito pro meu pai. Não é competência nossa, não é pra dentro disso, nós vamos levar o oxigênio para ela, estamos mesmo. Vão ficar chorando até quando? Por favor, tem muita gente morrendo, minha gente. Por favor. Vão ficar chorando até quando? Pelo amor de Deus. Menina cremosa, este vídeo é quase que exclusivo para o pobre de direita, né, cremosa? Mas é porque a gente adora o deboche. Vamos assistir todo mundo e compartilhar para geral, especialmente no grupinho da igreja. Canta lá Massúrias, ou se canta lá na praia, chora manada, glória, glória. Já começando o cultinho, dizendo que comecem os jogos vorazes. Mal o Ragato anunciou as medidas que fariam com que nós, pobres do Brasil,
não pagássemos imposto de renda até R$5.000 de salário para toda aquela galera, né, vira-latinha que fica do lado de fora da mansão dos milionários, né, e da classe média alta que ganha acima de 50 mil, já se posicionarem com o ossinho na boca para defender os senhores feudais, os donos da mansão. Menina, que negócio que é esse, mulher? Pelo amor de Deus! Por que pobre de direita tem dificuldade de aceitar que é pobre? Hello! Ei, você que ganha até R$50.000 também é pobre, viu? Rico, rico mesmo, criatura. Se for juntar na panela todinha, tem 100, tá? Agora, estes que ganham acima de R$50.000 são 100 mil brasileiros que vão salvar 26 milhões de brasileiros, que somos nós, que estamos aqui no rodapé da pirâmide. E aí, como chantagem, o que aconteceu? Aquele morcego fétido que está lá no Banco Central, aquele pau mandado de Satã, aquele golpista, o que ele fez? Segurando as reservas de dólar que antigamente serviam para ficar salvando o Satã a toda hora que ele fazia uma merda muito grande na economia, aquele boçal pegava os dólares de reserva que nós temos e já ia correndo para salvar a economia de Satã. Só que o que ele está fazendo agora é criminoso, porque os especuladores e estes canalhas que recebem acima de R$50.000 estão chantageando o governo Lula, tirando o dinheiro deles daqui e colocando fora do Brasil, aumentando assim o dólar. Agora, o Arthur Fuck Little e o Pacheco estão ali, ó, confabulando, né? O que será que eles vão querer em troca para fazer o Congresso aprovar esta medida que só interessa a nós pobres do Brasil? Agora, cabe a nós, sem raça definida. Você não tem pedigree, nem eu tenho pedigree, tá bom, pobre de direita? É lutarmos para pressionarmos o Congresso para aprovarem sim esta medida, já que eles barraram a taxação das grandes fortunas. Todos os deputados da excremento-direita votaram contra a taxação das grandes fortunas. Foram os mesmos que votaram a favor da taxação da sua brusinha da Shein. Então, acorda pra vida. Você é pobre, é vira-lata, é sem raça definida. Tem que lutar pela sua raçãozinha melhor, tá bom? Tem que pressionar os seus deputados que vocês elegeram, aquele pior congresso da história do Brasil, porque o que eles vão querer, ó, emendas PIX de montão e bilionárias para aprovarem mais uma coisinha deste tamaninho aqui pra gente, tá bom? E não, você que ganha até 50 mil não é rico, tá bom, vira-lata? Babei. Se os BRICS continuarem com a criação da moeda e do BRICS Pay, se o Trump colocar 100% de tarifa nas importações do Brasil e do BRICS, o que vai acontecer? Principalmente com o Brasil, né? As exportações do Brasil para os Estados Unidos vai diminuir, porque vai ficar tudo mais caro lá, quem compra lá vai comprar menos. Produtos vão sobrar aqui no Brasil. Então, por exemplo, a carne, como aconteceu, lembra daquela operação carne fraca? O preço da carne aqui do Brasil despencou, então muito provavelmente o preço das coisas aqui no Brasil vai cair, porque vai ter uma abundância de produtos que antes era exportado para os Estados Unidos e não serão mais. Empresas que ganhavam rios de dinheiro exportando para os americanos passarão a ganhar menos. Talvez tenham que dar uma ajustada, os donos não vão poder ficar comprando Cybertruck, Lamborghinis e tudo mais, e uma ou outra empresa brasileira deve falir. A moeda dos BRICS e do BRICS Pay, como eu já disse outras vezes aqui, fui massacrado, muito provavelmente não vai dar em nada, mas essa tarifa que o seu Trump está ameaçando colocar, se ele colocar, terá resultado. Lá nos Estados Unidos a inflação muito provavelmente vai defenestrar Trump do governo, ele vai sofrer um impeachment, e no mesmo momento em que ele sofreu impeachment, numa revolução americana, eles vão pegar o Elon Musk e colocar dentro de um foguete e mandar ele para Marte. Essas são as minhas previsões. E eu digo isso porque eu acho essa discussão uma bobagem. Já falei no vídeo anterior. Mas se acontecer,
tá aí a minha previsão do futuro. A Black Friday do Brasil, metade do dobro do preço, chegou também no Congresso. Líderes da Câmara e do Senado vão cobrar a sua cota parte da emenda parlamentar para poder votar projetos de interesses do país. Pois é, porque funciona assim, né? Pagando bem que mal tem. Cada parlamentar ali tem o seu preço, né? Acontece que essas emendas, elas estão meio emperradinhas, não é por culpa do Poder Executivo, não, mas sim por uma decisão do Supremo, do Flávio Dino, de cobrar transparência do dinheiro público, né? Porque era uma farra, ou é uma farra, esse tal de orçamento secreto, instituído por Arthur Lira, né? No governo Bolsonaro, que tomou as rédeas do poder, né? Quem governava, né? Na verdade, era o presidente da Câmara. Pois é. E aí, como é que faz para acabar com isso, né? Precisa ser moralizado. Acontece que o Flávio Dino tá casando esse fim de semana, a gente não sabe assim quanto tempo vai demorar a lua de mel. Enquanto isso, a Faria Lima especula com a nossa moeda no estilo cassino de ganha e perde, né? Quem perde é sempre a população, é sempre o pobre. Na verdade, assim, quando fala assim em fazer algum reajuste no topo da pirâmide, a Faria Lima fica muito estressada. Adoram falar que tem que cortar gasto, mas por que o dólar não disparou quando o Congresso prorrogou o PERSE, dando aí um gasto tributário para o Brasil de 15 bilhões de reais? Vocês acham mesmo que iFood precisa de isenção fiscal? Entre outros setores de entretenimento que até a pandemia não tinha, e agora para tirar, como é que faz? Mas é só falar em dar isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil? Bom para mostrar para o país a correlação de forças. A luta, a batalha é árdua, minha gente. Se o Bolsonaro fugir, aí que vamos apoiar ele e ainda vamos parar o Brasil. Olha, Marivaldo, eu admiro mesmo, de verdade mesmo, essa determinação, essa disposição que vocês têm aí para se lascarem por causa do Bolsonaro. Apesar de ele chamar vocês de malucos, né? Vocês fecham estradas, quebram tudo aí, são chamados de malucos pelo Bolsonaro. Na verdade, o Bolsonaro falou pelos cotovelos. Ele nem deveria ter falado aquilo, tanto é que ele voltou atrás, né? Porque ele viu que ele falou bobagem ali, correu o risco de ter uma prisão preventiva, porque ele estava dando sinais ali de que iria fugir para uma embaixada. Depois ele voltou atrás dizendo que não vou sair do meu país porque não devo nada. Ou seja, quando ele chegar a fugir para uma embaixada, aí nós vamos ter a certeza de que ele é culpado. Só que a gente quer que vocês também assumam. Olha, o Mito fugiu porque ele é culpado. Ele está assumindo a culpa aí na tentativa de golpe no 8 de janeiro, tá? E com os planos lá de eliminar o Alexandre de Moraes, o presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin. Mas, olha, tem uma coisa que eu admiro em vocês, é essa disposição que vocês têm aí para se sacrificar aí por Bolsonaro, cara. Confesso que eu defendo aí o presidente Lula, mas eu não tenho essas coragens, não. Só que eu devo te avisar uma coisa também, que agora, se vocês forem fechar a estrada, não tem mais o Silvinei Vasquez comandando a Polícia Rodoviária Federal, cara. Dessa vez eu posso te garantir que o bambu vai gemer. O gás de pimenta vai cantar solto. Então, só quero ver. É bom que a gente vai ter muito conteúdo aqui, tá? Eu gosto. Quando vocês estão aprontando, todo dia a gente tem conteúdos aqui. Olha aí, olha os bolsonaristas, olha aí, correndo na frente da polícia. Polícia Federal chamou o choque, arrancou os bolsonaristas lá do meio da estrada. Vai ser bom, cara, vai ser bom, né? Vocês aprontando aí, dá conteúdo aqui pra gente. A China tá comprando o urânio do Brasil, o Lula tá deixando, é um absurdo. Pelo menos é isso que os bolsominions estão inventando aí, né? Agora, baseados, olha só, numa matéria errada da Globo. Logo vocês confiando na Globo, hein? O G1 já se corrigiu. Na verdade, a China comprou uma mina de estanho, que não era do Brasil, era propriedade de uma empresa peruana. Pois é, e sabe quando que ela deixou de ser propriedade do povo brasileiro? Na ditadura militar, isso mesmo. Esse local aí que foi vendido, a mina do Pitinga, foi vendida pelos militares, inclusive às custas dos povos indígenas da região lá atrás. E agora os chineses compraram dos peruanos. Agora, olha que interessante, quem detém um monopólio para explorar, produzir, para comercializar qualquer material nuclear no Brasil é
uma empresa estatal. Isso mesmo, é uma empresa estatal, essa INB aí. Inclusive, se dependesse de vocês, bolsominions, que colocaram o Paulo Guedes para ser ministro da Economia, se dependesse de vocês, essa estatal tinha sido vendida, né? Porque, como ele falou, ele queria que vendesse todas as estatais. Então, olha só, foram os milicos que venderam essa mina importante e é uma estatal que, na verdade, detém o monopólio da exploração do urânio no Brasil. Então vocês fiquem espertos, não acreditem em fake news e me segue aí para vocês deixarem de ser bolsominion, valeu? Gente, chega de política, vamos falar de psicologia. Vocês conhecem as 5 fases do luto? Normalmente as pessoas passam por essas 5 etapas quando elas recebem uma notícia muito ruim. Tipo, você vai ser preso porque você participou de uma tentativa de golpe de Estado. A primeira fase é negação. A pessoa nega que o problema existe ou nega que vai ser afetada por esse problema, diz que não tem nada a ver com ela. Apesar de o mais comum ser a negação completa, algumas pessoas admitem parte da culpa. A segunda fase é a raiva. Depois de perceber que o problema é inevitável, a pessoa começa a perder a cabeça. Nesse caso, é comum a pessoa ofender várias pessoas ou aquela que ela considera culpada pelo próprio problema. Bom, aí chegamos na terceira fase, que é a barganha. Depois de aceitar o problema, de extravasar, a pessoa começa a tentar barganhar uma solução possível para aquele problema inevitável. Mas essas tentativas de fugir do problema, tentando barganhar com outras pessoas, geralmente é inútil. E assim chegamos na quarta fase, que é a depressão, quando a pessoa percebe que não vai ter jeito e começa a sentir uma tristeza profunda, medo, pânico. É muito comum nessa fase a pessoa ter crises de choro compulsivas, porque ela sabe que não vai ter jeito. E aí, finalmente, a gente chega na última fase, que é a aceitação, quando a pessoa percebe que não vai ter como fugir, mesmo que ela tente. Mas é claro que as pessoas mais medrosas, mesmo aceitando a existência do problema, podem tentar fugir. Mas no final não tem jeito, é sem anistia para golpista, Bolsonaro na cadeia. Galera, deixa eu dar um choque de realidade aqui aos nossos haters bolsoloides. Bolsoloides, faz tempo que eu não uso esse termo. Mas para você, bolsoloide aí, que está convicto de que em 2026 a extrema-direita volta ao poder, deixa eu contar uma coisa aqui para vocês que vocês não vão gostar nadinha. A extrema-direita não chega ao poder por meio do voto. E sabe por quê? Por uma coisa muito simples. A extrema-direita não tem voto para ganhar uma eleição. Ou vocês pensam que em 2018 vocês ganharam porque tinham votos? Não, vocês ganharam porque em 2016 a presidenta Dilma levou um golpe. Se a presidenta Dilma termina o mandato dela, vocês jamais teriam chegado ao poder. Sem contar que teve a circunstância da facada, que o coisa ruim, o Capitão Capiroto, levou. Portanto, vocês não ganharam as eleições por meio de um processo eleitoral normal. Aquele processo foi único que aconteceu no Brasil, não vai se repetir de novo. Em 2026 vocês podem tirar o cavalinho da chuva. Sabe por quê? Porque em 2022 o repugnante estava na presidência da República. Ele perdeu. Ele perdeu porque não tinha voto para ganhar a eleição. E vai perder de novo em 2026, seja lá o candidato que vocês colocarem. Sabe por quê? Porque nós temos votos. O povo está com o presidente Lula, o povo está com o projeto do presidente Lula. Outra coisa que eu quero ressaltar, porque tem muita gente canalha mentindo para o povo. Estão dizendo que no pacote que o Fernando Haddad apresentou, o salário mínimo não terá mais ganho real. Isso é uma mentira deslavada. O salário mínimo continuará subindo acima da inflação e isso está garantido em lei, porque o presidente Lula colocou. O presidente Lula não trabalha para prejudicar os trabalhadores e, portanto, o salário mínimo continuará sim tendo reajuste acima da inflação. A única diferença é que esse crescimento ele vai ficar vinculado a um limite que está contemplado no arcabouço fiscal e eu não sei se esse limite me parece que é de 2,5%. Vou explicar para vocês qual é a diferença em suma. Atualmente, por exemplo, se a inflação desse ano for de 5% e a média do PIB dos últimos 2 anos for de crescimento de 2%, o aumento do salário mínimo será de 7%. 5% da inflação, mais 2% do crescimento do PIB. Se mudar a regra, com a mudança da regra, o que vai acontecer é o seguinte, a inflação desse ano é 5% e o salário terá um limite de crescimento real de 2,5%, ou seja, será de 7,5% no máximo, não poderá passar disso, porque o crescimento real do salário ficará vinculado a esse limite, que é de, no máximo, se não me engano, 2,5% a 3%. Depois vocês podem pesquisar. Mas sim, continuará tendo crescimento real. É importante que vocês compartilhem esse vídeo para que chegue ao maior número de pessoas possível, para que a gente consiga esclarecer as pessoas com relação às mentiras que a extrema-direita está contando por aí. Porque a extrema-direita, sem mentiras,
não existe. E se vocês gostaram desse vídeo, curtam, comentem, compartilhem e cliquem aqui no sinal de mais para me seguir. Se gostam do conteúdo que eu produzo aqui, desse combate que eu faço contra a extrema-direita, vocês podem me apoiar aqui com qualquer valor nessa chave. Tamo junto. Gadaiada, tu sabe quem é esse aí? Sabe sim que ele fez uma música pra vocês? O nome da música é Inútil. Aí diz assim: inútil, a gente somos inútil. A gente não sabemos escolher presidente. Inútil. Ele agora tá procurando treta com a Xuxa pra ter engajamento, né? Mas eu peguei um podcast desse jovem aí. Ele tava falando da petezada e falando de papai também, viu? Ele só falou uma coisa lá que eu não entendi, que ele falou sobre fascista. O que é fascista? É quem faz faixa, é? Eu fiquei pensando nisso. Bora ver o vídeo? Comecei a ver as coisas que o PT fazia, e o Lula em especial. Ele para mim, parece um vigarista. Parece não, ele é. E eles têm essa falácia do espantalho de falar, bom, o Bolsonaro é fascista. Esse negócio de construir narrativa, de ofender qualquer um que seja anti-PT e tal. Isso mostra, inclusive, o tipo de gente que eles são. Sabe, a canalice desse comportamento, que é onde a direita costuma se dar mal, porque a direita tem escrúpulos. Não vou fazer isso não tá certo. Eita, meu povo! Mas também a música dele já diz tudo, né? A gente não sabemos escolher presidente, mas não sabe mesmo, viu? Beijinho no chifre, gadaiada. Enquanto a esquerda luta pelo fim dos super salários e mais descanso para o trabalhador, a direita planeja assassinatos se quer que criança assuma bebê de estuprador. A direita começou o mês toda animada. Temos melhor nas eleições aqui e até lá nos Estados Unidos. Mas aí a esquerda contra-atacou pelo fim da escala 6x1 e eles ficaram como? Economia como fica se o pobre não trabalhar até a exaustão? Nessa, o Boulos ainda meteu um projeto que acaba com super salário para políticos, militares e juízes. E eles? Para piorar a situação da direita, o tio França resolveu coringar e ser o homem-bomba brasileiro. Da nossa sorte, só ele morreu e a estátua da justiça continua intacta. Mas a direita ficou... Era um lobo solitário. Bom, se já não bastasse o caso do tiozão que queria explodir o aeroporto de Brasília, os ataques às redes de energia e o 8 de janeiro, a mostrar que de solitário não tem nada, eis que é revelado o plano golpista para assassinar Lula, Alckmin e Xandão. A direita beija a lona e só lhe resta implorar: anistia, anistia. Só que conforme o plano vai sendo conhecido, detalhes são revelados, como a ideia de construir um campo de concentração ao estilo Auschwitz para prender os prisioneiros políticos. Então a direita solta sua cortina de fumaça, a PEC do estupro. Pró-vida, aborto não. Pró-vida, aborto não. Depois de planos assassinos, ainda querem te fazer acreditar que são pró-vida. Fica bem clara a diferença entre esquerda e direita. Agora ninguém mais tem a desculpa de dizer: ah, mas são tão parecidos. Pessoal, esse domingo, dia 1º de dezembro, eu nem ia fazer vídeo. Tá? Eu li os jornais hoje, não achei nada muito interessante, mas aconteceu durante o dia a primeira crise militar, uma crise de insubordinação dentro da Marinha contra o governo Lula. Na verdade, vamos colocar aqui as coisas pelo nome do que elas são. Então vamos primeiro recuperar o histórico aqui do que aconteceu. Ontem teve uma reunião longa no Palácio do Planalto. José Múcio Monteiro, ministro da Defesa, o Lula e os comandantes das 3 forças. Eles estavam discutindo ali 2 questões, tá? Primeiro, o corte que foi feito aí nas Forças Armadas, né? O ajuste no sistema de previdência deles. E também a Eliane Cantanhede vazou a informação de que também foi colocado na mesa a questão de uma anistia aos golpistas. Estão pedindo, e tem 2 coisas na pauta. Uma é mais delicada, que é assim, uma conversa, não chega a ser uma reivindicação, uma conversa sobre uma anistia para tudo isso que aconteceu. Por quê? Para desanuviar o clima no país, para zerar o jogo, para acabar com a polarização. É óbvio, absolutamente óbvio, que até os militares os comandos militares podem até querer que essa versão da reivindicação do pedido chegue às bases, às tropas, porque é bom para os comandos. Fortalece aí os comandos. E isso está casado com a questão do corte de gastos. Por quê? Porque quando o governo viu que todo mundo estava contribuindo, poxa, eu acabei de citar, né? Salário mínimo, BPC, que são os mais pobres, né? Os altos salários, os 3 poderes, enfim, todo mundo ia contribuir de alguma forma.
os militares tinham que contribuir também. Então o pacote do Haddad tem vários pontos ali, tá? Eu acho os mais importantes aqui, o fim da morte fictícia, né? Que hoje, quando o militar ele é expulso ou excluído das Forças Armadas, inclusive por corrupção, tem um caso aí que eu vi, o cara vendeu armamento das Forças Armadas para traficante de drogas em morros no Rio de Janeiro. E aí existe essa questão dessa morte fictícia, ou seja, ele é excluído das Forças Armadas, mas a família ainda recebe a pensão porque ele é declarado como morto, apesar de estar vivo, né? É uma coisa absurda. Do pacote do Haddad acaba com esse privilégio. E tem a questão mais relevante aí, que é a alteração da idade mínima, né, para os militares. Isso aí foi tema, inclusive, de uma reportagem inteira da Folha hoje. Mas o ponto mais relevante é isso aqui, né? 55 anos será a idade mínima para a aposentadoria, ou seja, para ir para reserva nas Forças Armadas. Hoje os militares podem se aposentar após 35 anos de serviço, tempo que geralmente é alcançado quando o oficial tem 53 anos de idade. Lembrando que para os demais cidadãos, a idade mínima é 65 anos, tá? Bem, mas é aí que a gente chega no vídeo infame de hoje, né? É um vídeo, vamos ter claro aqui, um vídeo de insubordinação. Ou seja, você está no meio de uma medida do governo e a Marinha solta um vídeo desse aqui. Faça uma análise aí pra ver, você querendo mostrar que os civis não fazem nada, ficam só ali curtindo, no lazer, enquanto os militares estão lá trabalhando. Em direção à cabeceira da praia! O navio afundou! Vai fazer o quê? Vai morrer? Não! Vocês verão se acostumar com uma vida de sacrifício. Eu sou o Senhor! Não vive! Se Senhor! Obedecer! Privilégio? Vem pra Marinha! 13 de dezembro, Dia do Marinheiro. E aí a questão que eu quero discutir aqui é o seguinte. Primeiro, sobre o mérito do que eles estão dizendo, privilégio sim, tá? Isso aí é matemática, isso aí não tem discussão, vamos lá. Quando a gente olha os sistemas de previdência, todos os sistemas, tanto o sistema geral de previdência social, que é para o trabalhador do setor privado, quanto o sistema próprio de previdência dos servidores públicos, federais, civis, e o sistema de previdência dos militares, o dos militares é de longe o mais deficitário, em termos per capita, tá? Porque em termos absolutos é óbvio que é o INSS, porque o INSS atende 100 milhões de pessoas, o sistema dos militares atende uma quantidade muito menor de pessoas, tá? Mas, olha só, em termos per capita, olha a diferença. A cada R$10 que o sistema de previdência dos militares paga, os militares que estão na ativa só aportam R$1. Tá? Então, a proporção do déficit do sistema previdenciário dos militares é de 1 para 10. Tá? R$1 arrecadado, R$10 gastos. Isso significa o seguinte, os militares que estão na ativa não estão pagando nada praticamente de contribuição previdenciária, tá? Uma contribuição previdenciária ridícula. E tem muito parente de militar e militar aposentado recebendo benefício. É isso, basicamente o sistema é esse. É por isso que esse sistema tem esse déficit monstruoso. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, os militares que estão na ativa aportaram no caixa da União R$9 bilhões no ano passado. E o sistema teve que pagar para parentes de militares e militares aposentados R$58 bilhões em benefício, tá? Em aposentadorias, pensões, etc. Então, injetaram 9, receberam 58. Tá? Esse é o sistema de previdência dos militares. Né? Agora, se você pega, por exemplo, o INSS, quem está trabalhando hoje aportou 589 bilhões de reais para o sistema no ano passado, tá? Ou seja, os ativos contribuíram 589 e os aposentados receberam 904. Então vocês percebam que a proporção não chega
nem 1 para 2, né? O rombo per capita é muito menor que o dos militares. O dos militares é 1 para 10. Bem, eu não sei o que vai acontecer, mas eu até emendo isso aqui com uma notícia que está nos jornais hoje. Passageiros brasileiros que hostilizaram Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma apresentam pedido de retratação ao STF. Ou seja, assumiram que realmente xingaram o Alexandre de Moraes, tá? Porque se você está retratando, você está dizendo, olha, eu fiz isso, me desculpa. Tá? Isso que é a retratação. Então, acabou aquela conversinha fiada de mas a câmera não sei o quê, não sei. Então aí, ó, os próprios autores estão dizendo que xingaram o Alexandre de Moraes lá, tá? Então, é o seguinte, a gente vê aqui que quando o pessoal toma um apelo, o Xandão, por exemplo, não ia deixar passar essa questão da Marinha, batido, tá? Essa insubordinação. Ele já ia tratar esse pessoal a ferro e fogo. Tá? Porque. E aí você vê que quando você trata o pessoal a ferro e fogo, o pessoal recua. Né? Igual aconteceu nesse caso aqui do aeroporto. O que o Lula vai fazer com o comandante da Marinha, eu não sei. Vamos acompanhar os próximos dias. E pessoal, você já deve ter percebido que a partir de hoje, quem, digamos, assumiu, quando você clica nessa mensagem, eu sempre falo disso aqui, né? Da oportunidade para se trabalhar, inclusive ganhando em dólar. Né, que nós temos aqui para vocês, basta clicar no link que tá aí, quem estiver precisando, quem tiver interesse, clique no link. E a partir de hoje, quem clicar no link não vai mais falar com o Thiago, né? Vai falar com o próprio Clayson, nosso colega, nosso amigo aqui do YouTube. Ele que, inclusive, assume essa parte. Você vai conversar diretamente com ele sobre essa oportunidade. Então, reforçando aqui, é uma oportunidade de se trabalhar. Pode ser, inclusive, ganhando em dólar, não necessariamente, tá? Tem várias oportunidades ali. E quem tiver interesse, quem tiver precisando de trabalho honesto, não é bet, não é nada disso, pode clicar no link, tá? Na descrição do vídeo. Pessoal, é isso então, a gente se vê em uma próxima oportunidade. Munha recebeu salários de quase R$1 milhão em plena pandemia de Covid em 2020. Isso mesmo que você está ouvindo, Cremosa. O Munha, para quem não sabe, é o general Heleno. Quem aí se lembra dos Thundercats? É esse mesmo. O Munha, menina, recebeu o salário de quase R$1 milhão e até pensionista recebeu o salário de R$1,5 milhão enquanto o país parava, enquanto as pessoas estavam revirando lixo na fila do osso. Estes desocupados das Forças Armadas estavam comendo todo o nosso dinheiro de impostos pagos com suor, com muito sacrifício, com muito trabalho. Entre os 3 ex-ministros de Satã, um dos maiores salários recebidos em plena pandemia de 2020 foi do Bento Albuquerque, que somou o total bruto de R$1.037.015,42. Já no caso do candidato a vice-presidente na chapa do presidente Satã, do PL, o general Braga Neto recebeu o total de R$925.950,40, sendo remuneração básica bruta R$493 mil. Luiz Eduardo Ramos recebeu na ocasião o salário de R$731.879,43, R$92.508,64 em férias e R$537.798,74 em verbas indenizatórias, somando assim mais de R$1 milhão. Quem levantou os super salários dos desocupados que nem estão na ativa mais e comendo, bebendo e dormindo às nossas custas foi o deputado Elias Vaz, do PSB de Goiás. E uma pensionista recebeu o valor bruto de R$1.560.647,10 num mês. E ainda há 2 outros casos. Do segundo tenente reformado da Aeronáutica, o José Paulo Del Ponte Pereira, que recebeu R$1.432.376,70, e o marechal da Aeronáutica reformado Junichi Saito, que teve pagamento extra no mês de abril e recebeu mais de R$1.402.000. É óbvio que essa gente não queria largar as tetas do governo, porque isso eles receberam em apenas
1 mês e sem trabalhar. Tá bom, dona Marinha, que fez esse filminho escroto com dinheiro público e mequetrefe, enquanto nós bancamos luxos, vida boa e vagabundagem das Forças Armadas. Porque nós não precisamos de vocês para ficar pintando guia. Porque, aliás, se eu fosse Lula a uma altura dessa, pegava todos os militares aí que estão coçando, né, pintando guia no mar, por exemplo, ia fazer pintar escolas públicas, deixar tudo um brinco, já que não servem para absolutamente nada, até porque o Brasil não tem guerra, a guerra do Brasil está dentro da polícia que está matando todos os pretos nas periferias, pegasse esses militares aí e colocasse para pintar escola, pelo menos ia ter alguma utilidade. E eu queria saber também quando é que vão cortar os salários do Munhá e Companhia Limitada, que foram indiciados na tentativa de golpe. E é por isso que essa gente não queria largar o osso de jeito nenhum. Agora é cadeia, sem anistia para golpista, sem cuspe e com pó de vidro. Babei. Galera, bomba! E o Henrique Meirelles fez uma revelação a respeito da economia do Brasil no governo Lula. Henrique Meirelles, que já foi candidato à presidência, presidente do Banco Central, ministro da Fazenda e presidente do Bank Boston, fez comentários a respeito da economia gerida pelo governo Lula nesse momento. Ele, que é um economista respeitado dentro da área econômica não só no Brasil, mas no mundo inteiro, já participou de mais de um governo, falou a respeito dessa economia e diz que é impossível considerá-la ruim. Segundo Meirelles, é um absurdo dizer que a economia do Brasil vai mal e ele traz os motivos do porquê. Dá uma olhadinha só, antes disso, clica aqui para me seguir e vê. Manda esse vídeo aqui pro seu amigo que fica desconfiando ou criticando a economia brasileira, dizendo que tá indo mal, sendo que a realidade é muito diferente. Acompanha só. O governo Lula é um desastre. Será que é um desastre? Na economia. Dá para dizer isso, ministro? Eu não disse isso. Eu não estou dizendo que o senhor Ele disse, confundiu ali no começo, né? Não, muito importante ele confundiu ali no começo, mas a resposta que ele vai dar é sensacional. A respeito do crescimento do país, a respeito dos números positivos do governo Lula. Vamos lá. Estou dizendo que o senhor disse não. Eu estou pegando uma frase que estão falando de avaliação do governo Lula na economia e estou perguntando para o senhor, até pela sua experiência como ministro, a sua experiência inclusive como economista, é possível avaliar de qual maneira a atuação do governo na economia... Vale lembrar que o Meirelles já foi presidente de banco, inclusive. Então, é um cara que tem uma trajetória de mercado e vai dar a análise dele sobre o governo Lula. Pode ser considerado um desastre? Não. O componente mais importante é o crescimento econômico e a geração de Perfeito. emprego. O que acontece? O Brasil, no ano de 2023, surpreendeu com um crescimento maior do que estava sendo O esperado. mercado fez uma previsão e o Brasil cresceu acima do que o mercado preveu. Todos os analistas. Cresceu 3%, por parte de 3%. A previsão para o ano 2024 é voltar a crescer acima da previsão inicial lá atrás dos analistas e chegar... Só um minutinho, ministro. Presta atenção no que o Meirelles está falando. A previsão é crescer também mais, é aumentar o crescimento. Só, a gente está voltando com o pessoal da TV, que a gente tem um intervalo, a volta agora sim. Mas o senhor classificaria de qual maneira? É bom, regular, ruim ou péssimo? O desempenho da economia brasileira e, portanto, do governo nos primeiros 2 anos é bom. O Brasil cresceu 3% em 2023, vai crescer mais também ao redor disso, um pouco mais 2024. Em 2024. Tá? O Brasil está crescendo, está empregando, o desemprego aí mais baixo da série histórica. Desemprego caindo, crescimento subindo, inflação caindo. Então, seria um absurdo dizer que a economia está um desastre. Não, não está. Percebe só? A economia não está um desastre. Um cara do mercado está dizendo isso. Quem diz que a economia está desastrosa são pessoas que não conseguem enxergar ou simplesmente são contra o país dar certo. São disfarçadas de patriotas, disfarçadas de defensoras do Brasil, mas vendo os números positivos fazem questão de ser negacionistas com a realidade. Pois é, pessoal, o desemprego está caindo, menor série histórica, a inflação está caindo, as coisas estão melhorando, o país está crescendo, os indicadores estão sendo recuperados. O que a gente precisa efetivamente é trabalhar essas informações e que elas cheguem na população de uma maneira um pouco mais clara. É inadmissível dizer que a economia está indo mal. Óbvio que temos muito para melhorar, sempre tem, é impossível estar as coisas perfeitas, nossa, supremo.
há margem para melhor, o Brasil tem um potencial sensacional, mas dizer que nós estamos indo mal, dizer que nós estamos na contramão, é uma mentira, simplesmente para atrapalhar o que está dando certo por interesses próprios. Já peço para você deixar o seu comentário aqui, compartilhe esse vídeo e não esquece de me seguir para mais conteúdo que nem esse aqui. Galera, olha só que coincidência fantástica. Já presta atenção aqui porque eu vou precisar muito da ajuda de vocês para que esse vídeo chegue até os ministros do governo do presidente Lula. Há poucos dias atrás eu fiz um post lá no Insta sugerindo ao governo federal que colocasse os Correios, que é uma empresa de logística e de delivery, de entrega de encomenda, para operar no mercado também como um player, como um concorrente da Uber e dessas empresas que fazem entrega por aplicativo ou transporte de passageiro por aplicativo, e assim teria uma condição melhor de oferecer aos trabalhadores condições mais dignas, mais humana e também mais lucrativa. E gente, para minha alegria, o professor José Geraldo, aquele que deu uma lapada na Carol de Tone na CPI do MST, também deu a mesma ideia. Eu trouxe aqui um vídeo para vocês onde ele fala sobre isso. Eu peço a vocês que compartilhem e que marquem aí nos comentários o ministro Márcio França, Luiz Marinho e também o ministro do Transporte, Renan Filho. Acompanha aí. Qual é a maior estrutura uberizante que nós temos no Brasil? Os Correios, que são entregadores de correspondência, de pacotes, são estruturas de delivery, né? Por que os Correios não criam uma plataforma para, com função social, agregar este trabalho com dignidade, com reconhecimento de direitos e, ao mesmo tempo, com a eficiência de uma institucionalidade que sabe dar resultados solidários e humanizadores. Gente, isso seria maravilhoso e atende à demanda de uma classe que está aí praticamente abandonada e por isso não tem nenhuma simpatia pelo governo federal. E essas pessoas trabalham em condições tão precarizadas que nesse trabalho só não é delas o aplicativo, mas fica com boa parte do faturamento. Elas não têm direito a nada e correm todo tipo de risco. Agora imagina se entre os Correios com um aplicativo, tanto de transporte de passageiro quanto de entrega de encomendas, e esse aplicativo garante às pessoas condições dignas de trabalho e alguns direitos como 13º, seguro de vida e um fundo para que essas pessoas de repente necessitarem, tiverem doentes, ter ali um auxílio doença, uma coisa do tipo. Se isso não vai melhorar muito a condição desses trabalhadores, eu tenho certeza que vai ter a adesão máxima dessa classe trabalhadora que não é pouca nesse país e que não deve ser esquecida. Então já comenta aí marcando o nome dos ministros que eu citei, tanto o Renan Filho quanto o ministro Márcio França, como também o ministro Luiz Marinho, para quem sabe eles pensarem numa ideia assim e colocar isso na prática. Deixe nos comentários a sua opinião, se gostou do vídeo curta, comente, compartilhe e me siga. Jovem, a casa caiu. Vamos ver o comentário desse rapaz aqui. Eu não sei como ele conseguiu escrever isso sem tirar a camisa de força, hein? Vamos lá. Donald Trump ordenou a Marco Rubio, que é um congressista, que seja cumpridos os mandados de prisão expedidos pelo Tribunal Penal Internacional contra autoridades brasileiras que estavam engavetados pelo governo Biden. Rapaz, esse perfil aí deve ser perfil de zoeira, mano. Não é possível. Pra ver aquela parada, os bolsominions acreditam em qualquer coisa. Deixa eu levar isso aqui ao limite pra saber se de fato eles vão acreditar. Pior que acabam acreditando. Eu não consigo acreditar que esse cara pense que isso aí é verdade. Os norte-americanos sequer reconhecem a autoridade do Tribunal Penal Internacional. Marx com a camisa do Botafogo boladão com esse bando de mentira aí. Não tem como, mano. Não tem como. E, seu Joaquim, a questão importante é, por favor, pare de escrever essas mentiras aí, rapaz. Tá cheio de gente aí acreditando nessas coisas. Eu sei que você tá querendo ganhar aí like, essas paradas. Para com isso, rapaz. E aí, seus patriotários, como é que vocês estão se sentindo sabendo que o PL, o partido que organizou o mensalão, tá correndo risco de ser extinto? Ah, vocês não sabem do que eu tô falando, não? Oh, maravilha! Então deixa eu estragar o seu dia. Na semana passada, o André Janones encaminhou para a Procuradoria-Geral da República um pedido de extinção do PL, o atual partido dos golpistas. E eu vou confessar para vocês que, particularmente, eu achei que não daria em nada, embora acho que deva. Mas não é que eu tava errado? Procuradoria-Geral da República encaminha pedido de extinção do Partido Liberal ao STF. Tudo bem que isso ainda pode acabar não dando em nada, mas já é meio caminho andado, o que me surpreende. O que embasou esse pedido do Janones foi o fato de vários políticos desse partido estarem envolvidos, segundo a Polícia Federal, na tentativa de golpe do dia 8 de janeiro, no fato do partido ter pedido a anulação apenas do segundo turno para presidente, o que deixou escancarada ali a intenção golpista dele, já que o PL formou a maior bancada do Congresso no primeiro turno, usando as mesmas urnas que eles questionaram no segundo. E
por fim, o homem-bomba que foi candidato a vereador pelo PL, deixando claro que quem tem intenção golpista nesse país se sente acolhido por esse lixo de partido. Agora o pedido foi encaminhado para o Alexandre de Moraes, que vai decidir se vai ou não colocar o bolsonarista para mamar mais um pouco. Gadaiada, por essa você não esperava, hein? A pastora de vocês, aquela que parece com ex-terceira dama, aquela que tem raiva de coisar, vocês lembram dela? Ah, pois ela disse que tinha coragem de coisar com o Mito, viu? Ela disse que coisava com ele porque ele é bonitinho, olha. Que coisa linda. Bora ver o vídeo aí. E quem tu não faria? Quem eu não faria? Quem eu não faria? Acho que eu não daria pro Lula. Acho ele velho, barrigudo. Acho que eu não daria pro Lula. Acho ele velho, barrigudo. E pro Bolsonaro? O Bolsonaro é gatinho, né? 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 É, Gadaiada, ainda bem que ela não quer negócio com o papai, né? Deixa o papai fora dessa. Pode ficar com o seu Mito pra lá, o lindo. Beijinho no chifre, Gadaiada. Gente, olha que maravilha que tá na Argentina. Notícia do jornal O Globo. Milei ganha confiança dos mercados ao tirar a Argentina da recessão. Já aqui no Brasil, o mercado não tá nada satisfeito com o Lula. Pois é, ele tinha que aprender com o Milei e fazer as mesmas coisas na economia. Olha lá, na Argentina a pobreza disparou e atingiu mais de 15 milhões de pessoas, afetando mais da metade da população argentina. Já aqui no Brasil não. O Lula só quer saber de quê? Acabar com a fome, acabar com a fome, acabar com a miséria. Assim não dá. Na Argentina, as contas públicas estão no azul, gente. Tudo bem que a pobreza teve a maior alta dos últimos 20 anos e está afetando absurdamente as crianças argentinas. Mas o mercado não liga para criança nem para pobre. Já aqui no Brasil, o Lula aumentou o Bolsa Família, começou a pagar pé de meia para criança ficar na escola, remédio de graça no Farmácia Popular, Minha Casa Minha Vida, investimento social, aí as contas não ficam no azul. O Milei, como bom liberal de direita, não tem pena de pobre. Ah, o governo dava subsídio na conta de luz? Nada disso. Deixa a conta de luz subir 150%. Ah, não vai conseguir pagar a conta de luz? Acende uma vela, fica no escuro. O importante é que o mercado tá feliz. Já aqui no Brasil não, olha lá. Desemprego a 6,2%, gente, o menor patamar da história. Como é que o mercado vai ficar feliz com o povo trabalhando? Olha lá, o PIB do Brasil cresceu de novo, chegando a 4% no ano. Como é que o mercado vai ficar feliz? Então é isso, gente. O mercado tá super feliz com o governo Milei, mas tá chateado com o Lula, que só quer saber de ajudar pobre. Assim não dá. Esse aqui é o bolsômetro, né? É o valor que o Bolsonaro gastou no cartão corporativo de 2020 a 2022. 835 milhões de reais. Em 2019, que não tá aparecendo aqui, eu já tinha consultado, tava 160 milhões, ou seja, Bolsonaro gastou quase 1 bilhão de reais no cartão corporativo e eu não vi nenhum bolsonarista vir aqui chorar, reclamar, falar dos gastos dele. É engraçado isso, né? Mas basta você consultar o portal da transparência para você confirmar aqui esses dados. Então é isso, ó. Esse jajômetro aí é uma palhaçada. O que interessa é isso aqui, ó. Quase 1 bilhão de reais gasto no cartão corporativo. E aonde você estava que você não falou nada, não reclamou, não chiou? Pois é, enfim, a hipocrisia. Ei, Bolsonaro quer pacificar o Brasil agora. Quer. Agora ele diz que o que é que tem que lá em 88 o Brasil precisou da nova política, que é a pacificação. E agora o que é que tem? Bolsonaro, você vai receber pacificação nos INFA. Nos INFA, é lá. Se aquiete. Seja homem. Diga que não errou. Diga que vai pra júri. Faça o que for. Agora não peça rico. Porque a coisa mais feia do mundo é um homem arregão. Eu me chamo nem Barreira, sou matuto. Sou. Agora o homem arregar não. Isso é a coisa que o nordestino tem na veia. Aconteça o que for. Nós somos matéria de dar em doido. Agora arregar,
Arregar o que? Isso é conversa, mano. Uma segunda-feira, eu escutar um vídeo, você dizendo que tem que vir de Lula ou de Xandão, anistia, para pacificar o país. Pacificar em quê? Quem botou fogo nesse povo louco foi você. Quem foi pregar em igreja, bancar pastores para estar pregando em igreja, política, foi você. Quem atacou o adversário 24 horas, chamando de ladrão, chamando de todo nome, foi você. Quem adoeceu o povo brasileiro foi você. Foi você que riu quando o brasileiro precisou de você. Agora você está querendo o quê? Pacificação? Vá com pacificação pro Kits dos Infa. Tá bom? Quando eu digo que são os ministros do STF que decidem a eleição, e eu enfatizo isso, é porque são eles que apuram a vontade majoritária, e o resultado da eleição é a vontade majoritária. Se fazem pelo bem ou pelo mal, não posso provar. Por que eu digo que eles decidem a eleição? Porque só eles, e absolutamente só eles, sabem como se procede a apuração da vontade majoritária. E o elegere, a escolha, é a vontade majoritária que decide. Mas quem tem o absoluto controle sobre o sistema recusa qualquer interferência. Por quê? Porque essa Constituição, mal escrita em 88, deu à Corte Constitucional o poder de ser o agente do serviço eleitoral. Então nós temos juízes constitucionais que são também os prestadores do serviço eleitoral. E eles não querem perder o poder de controlar o destino de um país continental com 200 milhões de habitantes. O compromisso do presidente Lula, o compromisso do nosso governo com, eu não diria com ajuste fiscal, mas com equilíbrio fiscal. Essa sempre foi uma característica de todos os governos do presidente Lula. E o mercado sabe disso, Débora. O que há é um ataque especulativo, claro, e nós temos certeza que na medida que o debate for avançando, o dólar vai recuar. A Bolsa hoje já está com resultado positivo, bastante positivo. A ida do Haddad hoje na Febraban já foi suficiente para que muitas das fake news que estavam sendo trabalhadas fossem desmentidas. A manifestação do Pacheco, a manifestação do Lira. Qual foi a novidade, Débora? O presidente Lula não anunciou na campanha eleitoral que até 2026 encaminharia um projeto de lei para que as pessoas que ganham até R$5 mil fossem isentas de imposto de renda? Qual é a novidade que tem com relação a isso? Eu não me surpreendo da manifestação do presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais. É importante a gente identificar. É uma figura muito ligada ao bolsonarismo, uma figura muito alinhada a estas ideias, que são ideias totalmente distintas daquelas que nós defendemos. Defendia um governo que entregou o Brasil totalmente desorganizado, com mais de 2% do PIB de déficit, um governo que tinha como característica o calote. Só de precatórios nós tivemos que pagar mais de R$100 bilhões, além das compensações para os estados. Em menos de 2 anos nós trouxemos o déficit para próximo a zero. Não há similar no mundo, nesse último período, de qualquer governo que tenha feito um esforço de ajuste fiscal como o Brasil está fazendo. E basta que a gente se debruce sobre os números para perceber. Mais de 70% da população brasileira aplaude a decisão do governo, pela primeira vez, de enfrentar temas que nunca foram enfrentados, Débora. Nós estamos falando de uma medida absolutamente justa do ponto de vista tributário, que vai garantir que 36 milhões de pessoas deixem de pagar imposto de renda. E estamos falando sobre em torno de 140 mil pessoas que hoje não pagam nenhum centavo de imposto de renda. Pessoas que têm renda mensal superior a R$50 mil, Débora, e que não pagam nada. Ontem eu estava numa mesa, tinham 3 empresários. Os 3 empresários que estavam comigo fazem retiradas mensais, de antecipação de lucro. Todos eles tiram mais de 50 mil por mês, não pagam nenhum centavo de imposto de renda. Tu se é PJ ou é carteira assinada, tu paga imposto de renda, eu pago imposto de renda. Qualquer trabalhador, qualquer trabalhadora paga. Por que razão num país como o Brasil, tão desigual, nós temos 142 pessoas, algumas delas que ganham milhões de reais por mês e que são isentas de contribuir? E a reforma tributária, Débora, está escrito lá
que o projeto da reforma da renda será aprovado em 2025, porque nós queremos que no dia 1º de janeiro de 2026 entre em vigor a histórica reforma tributária e nós queremos sim fazer um debate na sociedade e no Congresso sobre a mais importante reforma na forma de tributação da renda da história do Brasil. Gente, essa proposta foi uma proposta que ganhou a eleição. O presidente Lula não escondeu isso de ninguém. Isso, ministro. Se o governo não enviasse, seria até um estelionato eleitoral, porque o presidente Lula avisou, agora, ele disse que faria. Mas a minha pergunta é, por que o anúncio conjunto? Essa é a minha pergunta. Porque nós queremos que a sociedade conheça o conjunto da ópera. Nós não queremos esconder de ninguém qual é a nossa estratégia. E deu vamos certo lá, a estratégia? O mercado, com certeza deu certo, Débora. E o mercado sabe que são dois assuntos distintos. Eu até acho risível as pessoas dizerem, mas tem que ter compensação. Evidente que tem compensação. Qualquer pessoa minimamente informada sabe que para aprovar uma redução do imposto de renda para 36 milhões de pessoas que hoje pagam e que não vão pagar, tem que ter uma compensação. E isto terá repercussão fiscal zero. Não há nenhuma relação entre a questão do ajuste das despesas e esta medida, porque esta medida ela é independente. Não há nenhuma relação. Agora vamos lá. A relação quem fez foi o governo no anúncio, não foi ministro, não, Débora. Quem foi a relação foi para tentar especular no mercado, porque veja bem. Eu vou chamar a Jussara Soares. Pode concluir, desculpe. Mas olha lá, vamos lá. O presidente da federação e outras figuras aí que falam em nome do mercado, alguns editoriais dos jornais de hoje, falam que as medidas foram insuficientes. Foram insuficientes por quê? O déficit que nós vamos ter esse ano é inferior ao valor que nós estamos prevendo para o ano que vem, em torno de 40 bi. Nós estamos mexendo aqui no ritmo de crescimento das despesas, tratando de assuntos que nunca foram tratados, fazendo um pente fino nos benefícios para garantir que realmente quem ganha, quem tem que ganhar, porque você sabe que o governo anterior fez uma esculhambação, não tinha critério para nada, não tinha regra para nada, e nós precisamos botar essa casa em ordem definitivamente. Nós estamos falando em 327 bi de redução de despesa até 2030, isso dá segurança para o mercado. Nós estamos enfrentando temas como a previdência dos militares, que nunca foram enfrentados. Nós estamos enfrentando o tema dos supersalários. Então, gente, qual é o governo que teve coragem de fazer um ajuste nas despesas como nós estamos fazendo? Um governo que tem tido um resultado muito positivo do ponto de vista da receita. E vocês podem ter certeza, né? Essa especulação é parte, né, do jogo daqueles que apostam contra o Brasil. E quem apostar contra o Brasil vai perder. Porque o Brasil está com a inflação sob controle, o PIB está crescendo mais do que o mercado. Vocês lembram no início do ano, quando o mercado falava que ia ser 1 e pouco, vai ser mais de 3. Hoje nós batemos mais um recorde de redução do desemprego no Brasil, abrindo mercados internacionais. Então quem apostar contra o Brasil vai perder, gente. Vocês podem ter certeza disso. Em primeiro lugar, reação negativa. Gente, 71% da população aplaude em pé as medidas que o governo adotou. Vocês querem que o presidente paute aquilo que ele acredita que é o melhor pelo Brasil, pela opinião da especulação no mercado? Vocês acham mesmo que o presidente não participou porque estava preocupado com o que o mercado ia achar, gente? A população está aplaudindo. Há um amplo apoio da sociedade brasileira que não aguenta mais injustiças, privilégios. Chegou a hora da gente fazer aquilo que até hoje nunca foi feito, gente. Vamos acabar com esses super salários milionários que envergonham o Brasil. Vamos fazer esse ajuste na previdência dos militares. Vamos fazer com que esta pequena parcela da sociedade que ganha milhões de reais por mês, não paga nenhum centavo do imposto, venha pagar também. Vamos tirar esse ônus excessivo do custo das pessoas que ganham 2, 3, 4 salários mínimos e que hoje pagam imposto de renda como deveriam pagar os ricos que não pagam. Então a população está aplaudindo as medidas do governo. Eu digo para vocês. Eu acho que é importante porque, sim, muita gente vai ser afetada, né, por essa medida quando ela for aprovada a partir, né, em 2025, 36 milhões de pessoas deixarão de pagar e em torno de 140 mil pessoas vão pagar. Pessoas que hoje não pagam. Veja bem, o servidor público que ganha lá 30, 40 mil, ele já paga, ele desconta na fonte, ele não vai ser atingido. O trabalhador da iniciativa privada que já paga não vai ser atingido. Nós estamos falando de uma pequena parcela da sociedade que retira antecipação de receita, dividendos, bônus
e que hoje não pagam nenhum centavo de imposto de renda, meus amigos e minhas amigas. 140 mil pessoas não pagam nada. Elas vão passar a pagar 10%, o valor mínimo, 10%. O trabalhador ou a trabalhadora que ganha hoje paga 27,5%, nós estamos falando em 10%. E com esses 10% nós vamos garantir que 36 milhões de pessoas tenham um dinheirinho a mais para gastar no mercado, para investir na educação do filho, para arrumar sua casa, para trocar um carro.